Fala galera de Deus, aqui é Sara Barros, bem-vindos ao Balaio Cristão aqui na TV Itapetinga. Pra quem ainda não me conhece, eu tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro, sou apaixonada pela Bíblia e me casei com o Will Barros, que é teólogo e responde todas as minhas inúmeras e infinitas dúvidas. Eu amo estudar, pesquisar e compartilhar tudo que eu aprendo sobre a Palavra de Deus, porque afinal, para estudar a Bíblia, a gente não precisa ser pastor, teólogo, nem missionário, nada disso. Qualquer pessoa comum pode e deve se aprofundar no estudo da Bíblia. Eu sou assistente social por formação, mas trabalho na internet por missão e paixão. Trabalho como streamer e também produzo conteúdo para as redes sociais, vídeos edificantes que você pode seguir lá para você acompanhar, que vão explicar um pouquinho mais sobre a Bíblia, vídeos que vão motivar você a continuar a sua leitura, música e muito mais. E como eu amo falar da Bíblia, eu quero começar esse programa hoje contando para vocês um pouquinho sobre a história do João Ferreira de Almeida, nosso querido. Você pode não conhecer ou não estar lembrado, mas com certeza você já leu esse nome em uma das Bíblias que estão aí na sua casa. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português. Ele nasceu em 1628 em Torre de Tavares, em Portugal, e começou esse trabalho de tradução da Bíblia com 16 aninhos. Ele era católico, se tornou protestante e atuou como pastor, missionário e tradutor em várias igrejas reformadas no sudeste da Ásia. Se casou com Lucretia Valcoa de Lemes e teve um casal de filhos. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento ficou pronta e foi impressa lá em Amsterdã, na Holanda. Nessa época, o português era a língua de contato e de comércio na rota para o Oriente. Infelizmente, em vida, ele não conseguiu concluir a tradução da Bíblia inteira, mas um amigo dele, o Jacobus, fez essa conclusão. E no Brasil, a publicação completa foi feita em 1819. Se você gosta de ouvir histórias, fica de olho, porque agora a gente vai mergulhar no livro de João. Essa primeira temporada está recheada de novidades, a gente vai ter bate-papos super especiais com os nossos convidados e também o nosso quadro queridinho Bíblia, o Reality, onde você vai ver 4 participantes disputando aí pelo nosso prêmio final e, claro, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. E vai funcionar da seguinte forma: no nosso reality, os participantes que vocês vão conhecer um pouquinho melhor na semana que vem, Miguel e Tairine e Marcos e Rebeca, vão ter alguns dias para estudarem sobre o livro de João, da forma que eles quiserem, pesquisando, lendo, relendo, enfim. E depois, na grande final, eles vão responder algumas perguntas. E para dar o pontapé inicial, hoje a gente vai conversar com o pastor Marcos Batista, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele vai trazer pra gente algumas curiosidades do livro de João. Rodou. Oi pessoal, eu já estou aqui com o pastor Marcos Batista na Sociedade Bíblica. Obrigada, pastor. Obrigado, querida Sara, um prazer. E gente, os nossos participantes estão aí estudando sobre o Evangelho de João, que é um evangelho maravilhoso, um livro incrível que a gente tem na Bíblia. E o pastor Marcos vai falar pra gente um pouco sobre essas especificidades que esse livro tem. Isso é muito bom. O Evangelho de João é maravilhoso. É delicioso ler o Evangelho de João. Pra você ter uma ideia, dos 4 evangelhos, Mateus foi escrito para os judeus, que esperavam um rei. Então Mateus escreve um foco dos judeus, mostrando que Jesus é rei, é chamado de Rei dos Reis. E a genealogia de Mateus passa por Davi, para mostrar que Jesus tem sangue azul, sangue nobre, ele é de linhagem real. Então tem toda a narrativa do nascimento dele e a genealogia mostra que ele é de linhagem real. Inclusive, a contagem de que alguém tem que ter uma genealogia é a cada 14 gerações. Se em 14 gerações, se 3 grupos de 14 gerações nada falhar, significa que ele é um descendente fiel naquela genealogia real. Por isso que Mateus ainda fala, de fulano a fulano são 14, fulano a ciclano 14, ciclano a ciclano 14. O Evangelho de Mateus é assim, mostra que Jesus é o rei porque é para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito com foco nos romanos. E na tradição romana, um homem é conhecido pelo seu trabalho. Ele mostra quem você é pelo seu trabalho. Então o Evangelho de Marcos é o que faz a maior quantidade de milagres de Jesus. A agenda mais cheia de Jesus está em Marcos. É onde ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. É assim um ser de carga. O símbolo, inclusive, de Marcos é um boi trabalhando, é um animal de carga. O Mateus é um leão, uma figura real, o rei dos animais. Marcos é alguém trabalhando. Mostra que Jesus é um servo sofredor, que não veio para ser servido, mas para servir. E não tem genealogia em Marcos. Por quê? Porque um servo não tem genealogia. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, o pessoal da sabedoria. Lucas escreve, manda para o Teófilo, um amigo dele da corte,
E ele quer responder os gregos, aqueles gregos que queriam ver a Jesus, por exemplo. E no pensamento grego, na filosofia grega, na tradição grega, tem até um filósofo, Diógenes, que andava meio-dia com uma lamparina acesa na rua. Pessoal, meio-dia, lamparina acesa, o que é isso? Ele respondia: estou procurando um homem de verdade. E Lucas escreve, respondendo inclusive a essas questões, que Jesus é o homem de verdade. Ele não é um homem, ele é o homem de verdade. Por isso, no Evangelho de Lucas, ele é chamado de o Filho do Homem. E tem genealogia, porque um homem de verdade tem que ter genealogia. E a genealogia de Lucas vem de Adão, para mostrar que Jesus é da raça humana. Jesus tem compromisso com a raça humana, ele é um fruto da raça humana também. Por isso a genealogia vem de Adão. E João apresenta Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É escrito para todos os cristãos em todos os tempos, mostrando que Jesus é Deus. E por isso que não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia, né? Já começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio João escreve, João capítulo 20, os versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está dizendo aqui que Jesus fez muitos sinais que nem deu para escrever nesse livro, mas João selecionou alguns, na verdade 7. Ele disse: esses 7 são suficientemente fortes para provar que Jesus é o Senhor, que é o Cristo. João 2 é Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho num casamento, para mostrar que ele é Senhor da qualidade. Aquilo que não tem mais sabor, ele põe novo gosto. Ele transforma a água em vinho. E no capítulo 4, ele cura o filho de um oficial do rei. O homem vem com aquela questão: o filho está doente. Jesus fala: pode ir, ele já está bom. E o homem volta. No meio do caminho, encontra os empregados que vêm ao encontro dele para dizer: olha, o menino ficou bom, não precisa mais de incomodar. E ele fala: que horas foi isso? Foi ontem, 1 da tarde. E o homem lembra que foi o horário que Jesus disse: o teu filho está bom, está curado. João registra esse milagre para mostrar que Jesus é Senhor das distâncias. Ele não precisa estar lá no lugar para resolver daqui. Daqui resolve lá. Por isso que você pode orar aqui por algum assunto que esteja lá, por alguém que esteja distante, porque Jesus é Senhor das distâncias. Também aqui, João, capítulo 5, o capítulo seguinte, ele cura um homem no tanque de Betesda. O homem está há 38 anos paralítico. Jesus pergunta: queres ser curado? O homem nem tem fé para dizer sim. Ele diz: não tenho ninguém que me ajude. Jesus, como se dissesse: não estou perguntando isso, eu quero te curar. E curou o homem se viu curado, ficou de pé, 38 anos. João registra esse episódio, esse milagre, para mostrar que Jesus é Senhor também do tempo. 38 anos, em um dia o homem ficou bom. Numa palavra, Jesus manda no tempo. E o outro milagre é João 6, o capítulo seguinte, a multiplicação dos pães, mostrando que Jesus é Senhor da quantidade. 5 pães e 2 peixinhos é pouco na mão do menino, na mão diante daquele problema. Mas na mão de Jesus é suficiente e sobra. Ele multiplica. Ele é Senhor da quantidade. E ainda nesse capítulo 6 de João, ele anda sobre o mar, no meio de uma tempestade. E ele acalma a tempestade. João também registra esse milagre para dizer que Jesus é Senhor das situações tempestuosas. Quando tudo vira tempestade, quando a vida vira uma bagunça, você clama a Jesus e ele diz: acalma-te. Acalma todo o cenário. E aí você continua andando na leitura do Evangelho de João, você vai parar no capítulo 9, a cura do cego de nascença. E a pergunta que os discípulos fazem, e os judeus têm isso muito forte, essa coisa do karma, de estar pagando. E a pergunta é essa: ele está pagando o pecado de quem? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha a pergunta dos discípulos naquela época. Ele em outra vida foi tão ruim que nasceu nessa vida cego? Ou os seus pais foram tão maus que tiveram um filho cego para se penitenciar? Jesus disse: nem uma coisa nem outra. Ele só nasceu cego. E nasceu cego para que se manifeste nele as obras de Deus. Então Jesus é Senhor das questões filosóficas. De quem é a culpa? De onde veio isso? Qual é a origem disso? Jesus é Senhor das situações filosóficas.
E se você caminhar na leitura, no capítulo 11, tem a ressurreição de Lázaro, para mostrar que Jesus é o Senhor da vida. Então, esses 7 milagres que João selecionou para registrar no seu Evangelho, ele diz, são suficientemente fortes para mostrar que ele é o Cristo, Filho de Deus, e que quem crer nisso vai ter vida no seu nome. Deus te abençoe. Top, né, gente? O livro de João é maravilhoso. E seguindo aí com os nossos convidados, hoje a gente tem a participação da nutricionista Camila, que vai ensinar pra gente como montar um prato saudável. Você sabe? Então confere aí. Oi, Sara, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui participando com você e podendo estar levando um pouquinho mais de conhecimento para o pessoal aí de casa. Primeiramente, a gente precisa entender a composição, como fazer a composição desse prato, com alguns grupos de alimentos que é importante a gente saber o que é cada coisa. O grupo dos carboidratos são aqueles alimentos que são até polêmicos, que o pessoal fala que engordam, arroz, macarrão. Nós temos também os tubérculos e raízes, que são bons substitutos para esses alimentos, como a batata doce, o inhame, o aipim, a abóbora moranga. É interessante para quem às vezes tem o desejo de emagrecer ou para o paciente que é diabético, tá fazendo a escolha de apenas um desses alimentos no prato, de apenas um carboidrato. Então, se eu fizer uso do arroz, eu não ponho um macarrão. Se eu fizer uso, às vezes, de um purezinho de batata, eu não preciso pôr o arroz. E assim vai. E sempre seria interessante a gente poder optar por alimentos integrais. Então, ou arroz integral, ou macarrão integral. Eu acho que seria mais interessante a pessoa estar optando por essa opção. Depois dos carboidratos, nós temos as proteínas vegetais, que é o feijão, o grão de bico, a vagem, a lentilha, a soja. Esses alimentos também entram para compor o carboidrato. Então eu posso escolher apenas uma opção, ou o feijão, ou o grão de bico, ou uma saladinha de vagem. Então eu posso escolher apenas um para não estar sobrecarregando, porque todos esses alimentos fazem o mesmo papel, são do mesmo grupo. Aí depois nós temos a proteína animal. Eu sempre explico para a gente optar sempre pelos cortes magros. A carne branca, o frango, o peixe, o corte de uma carne vermelha magra. Se for também fazer uso da carne de porco, sempre está evitando aqueles cortes mais gordurosos. Sempre tirar aquela gordura visível da carne também, para o prato ficar menos calórico. E depois da proteína vegetal e proteína animal e os carboidratos, que são esses 3 grupos já, nós temos os legumes e vegetais, que eu classifico como os legumes leves, que são todos aqueles que não são os pesados que substituem o arroz, ou seja, a couve-flor, brócolis, abobrinha, chuchu, beterraba, cenoura. Esses alimentos são os que eu gosto de classificar como legumes leves, e você pode estar colocando mais de uma opção para complementar esse prato. Não é como os legumes pesados que eu tenho que usar substituindo o arroz ou substituindo o macarrão. Eu posso estar colocando mais de uma opção no prato desses legumes leves. E os folhosos são à vontade. As opções das verduras são à vontade. Sempre eu gosto de dar a dica de escolher os de cores escuras, que tem um pouco mais de proteína, um pouco mais de nutrientes, seria mais adequado para a gente usar. E como sobremesa, é interessante a gente incluir as frutas. Por quê? As frutas cítricas têm mais vitamina C, e depois que a gente fez o consumo desses alimentos, a vitamina C ajuda na absorção desses nutrientes, do ferro, por exemplo. Então fica perfeito, depois de um bom prato montado de uma forma correta, fazer como sobremesa uma fruta. Existem algumas trocas saudáveis que a gente pode fazer no dia a dia com os alimentos que a gente já está habituado a fazer consumo. Como refrigerante, a gente pode trocar o refrigerante por sucos naturais, trocar o refrigerante para quem gosta muito, a água com gás, com uma fruta cítrica, exemplo, água com gás com limão, substituir bacana assim o refrigerante, mata aquela vontade, né, do refrigerante. Chocolates e guloseimas a gente pode substituir por frutas. O açúcar
refinado, a gente pode substituir pelo açúcar orgânico ou pelo adoçante natural em algumas ocasiões, né? Ou para adoçar aquele cafezinho ou suco, algo do tipo. O sal, nós podemos trocar por temperinhos naturais. As carnes gordurosas pelas carnes magras também. A minha dica para quem deseja estar iniciando um hábito, um estilo de vida mais saudável, é fazer trocas do nosso dia a dia mesmo. Você optar tirar esses alimentos industrializados por alimentos mais naturais, praticar atividade física, praticar o autocuidado, que é tirar um tempo para você mesmo, para fazer algo que você gosta, ler um livro, ouvir uma música que você gosta, assistir um filme de um conteúdo que você também gosta. Isso também é prática saudável, não é só alimentação. Organizar suas refeições, levar para o trabalho, né? Ao invés de comer na rua. Além de você economizar, você está comendo uma comida de mais qualidade também. Organizar o seu planejamento alimentar da semana, ou seja, você fazer um menu semanal. Dessa forma você consegue otimizar tudo que você já tem em casa, tudo que você já tem na geladeira. E aí evita de estragar as coisas e também é uma forma de economizar tempo e dinheiro. E aí, anotou todas as dicas? Uma boa alimentação é a base da nossa existência, né? E pro assunto que a gente vai falar agora, você precisa estar bem alimentado. Ou melhor, alimentada, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino com a nossa queridíssima convidada Marcela Souza, que é maquiadora. Dá uma olhada. Gente, hoje estamos aqui com a nossa convidada super especial, uma maquiadora especialista em noivas, Marcela Souza. Obrigada, Marcela, por aceitar o convite. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. A Marcela, como eu já disse, é maquiadora e ela nem sempre foi isso, ela já teve em outras áreas, mas uma área que as pessoas acham difícil, né, Marcela, de empreender é na maquiagem, por achar que não vai conseguir, que não vai ter público. Conta pra gente, como é que foi esse seu início? Então, o início de tudo acho que nasceu comigo criança, né? A menina vaidosa, que gostava de maquiar, maquiava a mãe, maquiava as amigas. Mas eu não via a maquiagem como uma profissão. Eu me formei em administração e eu lembro que na época eu não me via largando a administração, o trabalho que eu tinha em si na área de administrativa, para poder virar uma maquiadora. Eu gostava da maquiagem, mas como hobby. Só que quando a crise veio, a gente ficou desempregado, eu falei assim, não, agora eu vou tentar. Mas eu confesso que eu, assim como muitas meninas têm medo, eu tive muito medo de sair, né, de uma coisa certa, de um salário fixo, para poder investir numa profissão informal. Mas graças a Deus deu tudo certo e a maquiagem sim é muito solicitada hoje. Eu sou uma profissional que vivo só de maquiagem e eu nem faço outro tipo de serviço. Porque tem meninas que fazem design, faz extensão de cílios. Eu trabalho somente com maquiagem e vivo de maquiagem. Hoje a minha especialidade é noivas, que é um mercado que cresce e nunca para de crescer, que é o mercado de noiva, onde eu dou um atendimento personalizado para ela. Não faço só a maquiagem dela, mas também cuido do dia dela, de vestir. É um serviço bem personalizado, bem legal. Interessante. Empreender é isso, né? Sair da área de conforto, de um emprego fixo às vezes e se aventurar, né? Sim. Se arriscar. Você tinha pessoas assim na família que já trabalhavam assim ou não? Você foi a primeira? Tinha alguém que você se inspirava? Não, eu fui a pioneira. Na verdade, na minha família eu que era tipo assim, senta aqui que eu vou fazer pra você. E foi indo dessa maneira, mas assim, ter uma pessoa de referência na minha família que tinha salão, não tinha. E o início, assim, as pessoas, às vezes, algumas desvalorizam e outras valorizam porque entendem ser um trabalho, né? Sim. Entre amigas, às vezes, tem aquela coisa do favor, né? Você tinha essa coisa assim, maquia pra mim e tudo mais. Como que você conseguiu se posicionar e falar, não, agora é o meu trabalho, o valor é esse é o preço? Então, eu acho que vai muito de tato. Quem consegue identificar que é o seu ganho aquilo ali, vai fazer. É claro que a gente tem as amizades, a gente tem uns descontos, mas assim, não deixa de ter um preço, não deixa de ter um valor. E é legal que eu vejo que tem pessoas que falam assim, não, amiga, eu faço questão de pagar, entendeu?
Mas é com o tempo também, não é uma coisa, de início não é fácil, mas as pessoas que entendem que é o seu trabalho, entendem que tem que ser pago. Isso aí. Entre as mulheres tem muito essa coisa, né? Às vezes da troca e tudo mais. Sim, sim. De uma pela outra, né? Mas no início, assim, como que você conseguiu colocar preço e começar a ver que realmente daria pra ter uma renda disso? Você teve medo, assim, de arriscar, largar uma coisa certa? Tive muito medo. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e no início eu acho que um segredo para todo mundo, a dica é que você consiga visualizar e dar valor ao seu serviço, sabe? Tanto da forma tipo, isso aqui eu posso melhorar, então eu não posso cobrar um valor tanto igual a minha outra concorrente cobra, porque eu não entrego um trabalho tão bom quanto o dela, ou então eu não consigo investir em produtos tão bons ainda quanto ela. E vai fazendo o seu esquema de preço e vai evoluindo. Até porque também no início, até para você ganhar um cliente, o preço influencia. Mas depois você vai agregando valor ao seu serviço. Você vai criando especialidade, vai fazendo novos cursos, aprendendo coisas diferentes. Então você acaba agregando valor com isso e, consequentemente, vai na precificação também. Sim, interessante. E você se especializou nas áreas de Noiva, noivas, né? O que te chamou a atenção nessa área, assim, para além das outras maquiagens? Que você Não, isso é muito legal. Eu lembro que quando eu casei, eu queria um tipo de serviço que eu busquei e eu não encontrei. Olha o insight, né? O que tá em falta no mercado. Eu busquei e eu não encontrei. E aí, quando eu fui para a área de maquiagem, comecei a atender noiva, eu falei, vou começar a dar o que eu não tive. Vou começar a entregar o que eu procurei e eu não tive. E eu acabei descobrindo que não era uma coisa que só eu queria, mas uma coisa que as outras noivas também queriam. E aí é um tipo de serviço personalizado que eu entrego para elas saem super satisfeitas. E esse foi a virada de chave. Eu entregar para elas o que eu não tive, o que eu tive dificuldade para encontrar na época que eu casei. Interessante. Qual serviço é esse? Então, no caso, a maquiagem de noiva e o serviço de noiva não é só a noiva chegar no ateliê, não é só chegar no espaço e fazer a maquiagem dela ou fazer o cabelo dela. Você tem que ajudar a noiva a se vestir, você tem que se preocupar em manter a noiva calma também, porque ela vai passar a maior parte do tempo querendo ou não com você ali, que tá cuidando dela. Então você tem que alimentar ela primeiramente, que a noiva fica nervosa e não se alimenta. Aí a gente fala muito sobre o dia da noiva, né? Que já tá incluso nos cafés e tal. Mas é você vestir a noiva, calçar a noiva, colocar o véu nela, entregar ela bonitinha dentro do carro, pronta pra casar. Que foi que eu tive dificuldade de ter na época. Eu lembro que na época que eu casei, uma prima minha teve que ir no local para poder fechar o meu vestido, porque não tinha ninguém para poder prestar esse serviço para mim. Detalhe, né? Uma coisa simples, mas que faz diferença. Faz muita diferença. Dentro do seu estúdio, assim, não só aqui, você já teve outros locais que você maquiou, qual foi a maior dificuldade que você já teve, assim, tanto com cliente ou dentro do seu serviço? Quais os maiores desafios? Olha, eu acho que assim, às vezes quando a cliente cria muita expectativa, eu quero isso e ponto final. Às vezes pega aquela maquiagem de Instagram que é aquela modelo que tem 300 mil procedimentos, que é aquela pele maravilhosa, que até ali mesmo na foto às vezes tem uma edição, não é a pele real da pessoa, que é aquele gatinho e às vezes é um formato de olho diferente, que não cabe aquele gatinho daquele jeito. Mas a gente conseguir adequar, né? Não é que não pode, não é que não dá pra fazer. A gente pode tentar realçar fazendo uma técnica similar, mas que combine com o formato de pele, de rosto e de olho da pessoa que está sendo ali maquiada. E a pessoa que não entende, né, da maquiagem acha que você, como profissional, vai conseguir fazer o que a pessoa levar pra ser feito. Hoje em dia a gente consegue, sim, muitos truques com a maquiagem, trazer sombra, trazer luz e dar uns pontos diferentes que muda realmente, dá uma mudada no visagismo.
Só que tem coisa que não dá, tem coisa que é procedimento estético e aí já não compete o maquiador. Tem que saber dosar isso tudo Sim, aí, né? sim. E pra quem tá começando, ainda tem espaço nessa área da maquiagem? Então- Que dica que você dá, assim, que você daria pra Marcela de anos atrás? Então, eu diria pra ela que ela era lá atrás, que ela não desistia, ela era perfeccionista, então tipo assim, saiu torto esse traço, saiu torto esse delineado, eu vou me esforçar pra ele sair perfeito do jeito que eu quero. E tem espaço pra todo mundo, porque hoje a maquiagem é algo que traz muito empoderamento pra mulher. Então, pra qualquer evento, às vezes para uma reunião, às vezes eu já maquiei cliente para uma reunião. Eu tenho uma reunião importante hoje, não quero chegar sem maquiagem. Só para trazer essa confiança. Então tem espaço sim. Eu trabalho na área de noivas, mas faço bastante serviço para pessoas assim que querem maquiagem para poder ir trabalhar, quer maquiagem para uma reunião, uma maquiagem para um aniversário ou qualquer evento assim. Somos muitas mulheres. Eu aqui às vezes fico doida nos atendimentos porque eu não consigo colocar todo mundo na agenda. E aí eu sinto falta de outras profissionais na área pra gente poder estar encaminhando. E aí é o que rola, o que você falou, as meninas às vezes têm segurança de investir nessa área da beleza, que dá muito certo. Aí, viu, gente? Então, obrigada, Marcela, pela sua participação. Quem quiser te Obrigada, contratar aí, como é que faz? Então, Galera de Barra do Piraí, Rio de Barra do Janeiro Piraí, e região, e né? região, sim. Pode começar a me seguir no Insta, que é @MarcelaSouza Makeup. Lá eu dou bastante dica, lá tem todos os meus trabalhos, tem os trabalhos de noiva também. Aproveita lá, dá uma curtida. E eu dou curso também de automaquiagem, mas é um curso mais personalizado. Tô com umas ideias aí, a Sara já me abriu a mente aqui nos bastidores de fazer uns vídeos e tá fazendo um curso online. Mas É isso aí, gente. Né? Então, obrigada mais uma vez, Marcela. Um beijo, gente. Até a próxima. O Balai Cristão é uma produção independente, o que significa que eu não pago nada pra TV Itapetinga pelo espaço no canal e eles também não pagam nada pela produção do programa. Mas se você quer me ajudar contribuindo com alguma coisa pra que eu consiga continuar produzindo esses conteúdos, tá aqui o Pix. Top esse bate-papo, né, gente? Mas como tudo que é bom dura pouco, nosso programa tá chegando ao fim. Mas antes, quero mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente vai ter semana que vem. Confere aí. O milagre, o tanque de Betesda, muitas pessoas citam até em nomes de igreja, em louvores, o tanque de Betesda, o local dos milagres, onde um anjo descia para poder levar cura e as pessoas ficavam ali. Eu sou da Projeto Vida do Paraíso. Eu sou Marcos Vinícius, tenho 52 anos e sou da Igreja Presbiteriana de Cabo Sul. E essa é minha filha. Somos casados há 2 anos. E vem, você aqui é o bonitão da casa. TV Itapetinga, crescendo com você.